Bem-vindo a mais um estudo da série Aliviando os Fardos da Vida. Essa série tem sido uma bênção e tem falado a vida de muitas pessoas. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o fardo da insegurança, superando o medo e a insegurança. Nosso tema está baseado no Salmo 23, hoje na parte que diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O problema da insegurança, a falta de proteção, de se sentir impotente, tem gerado muita angústia e um fardo muito pesado de ser levado. Nós estamos vivendo uma sociedade muito complexa. A gente olha para o futuro, parece não haver muitas esperanças. Vivemos numa sociedade com muita insegurança. Insegurança política, insegurança econômica. Nós estamos em crise quanto à nossa segurança pessoal, quanto à nossa segurança profissional e também quanto à nossa segurança patrimonial. Nós vivemos dias turbulentos. A violência, ela causa muita insegurança e está estampado nos noticiários a cada dia. Despeja dentro dos nossos lares, dentro da nossa mente, um ambiente de completa insegurança, de completo medo. E com isso nós percebemos uma mudança no comportamento das pessoas. Elas têm se tornado cada vez mais reclusas, cada vez mais reféns do medo. Nunca houve assim, um período de tanto medo, de tantas fobias, quanto ao momento que nós estamos vivendo. O medo tem uma capacidade incrível de criar realidades. Jó, ele disse: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Então é isso, essa capacidade que o medo tem de criar realidades, de fazer com que coisas ruins de fato aconteçam. O mal, ele nos ataca com os nossos maiores medos, isso é um fato. Os produtos hoje que mais vendem no mercado são aqueles que podem proporcionar uma certa segurança, uma certa proteção. As pessoas hoje se armam de câmeras de segurança, cada vez mais se procuram ambientes como condomínios para ter a sua residência, de sorte que os noticiários, de uma certa forma, cria na sociedade um ambiente de instabilidade, seja ela política, seja econômica e seja mesmo quanto à violência. Mas o medo é algo terrível porque ele nos deixa apavorados. O medo tem um medo saudável, que é aquele que nos protege, mas quando ele sai dessa linha de proteção, ele então cria umas neuroses terríveis. Agora, como vencer o medo? Eu creio que Deus pode nos ajudar nisso através da sua palavra. E uma das grandes bênçãos de ter o Senhor como nosso pastor é que Ele nos promete dar segurança e proteção. A vara e o cajado são exatamente símbolos desse trabalho, desses instrumentos que o pastor usa para poder dar segurança e proteção às ovelhas. Davi, ele foi pastor de experiência de campo, e aqui no Salmo ele se coloca como ovelha, e ele sabia exatamente daquilo que ele estava falando, da importância do pastor na vida das ovelhas, que as ovelhas são criaturas extremamente frágeis e seguras, criadas num lugar difícil, aqui na Palestina, muitos barrancos, muitos penhascos, e sem contar com os incontáveis animais predadores que o tempo inteiro ameaçavam a segurança das ovelhas. Então a vara e o cajado eram instrumentos importantíssimos. A vara era um porrete de aproximadamente 60 centímetros, um cacetete, que servia como arma de autoridade e proteção. Autoridade porque era instrumento de disciplina, proteção porque ele tinha como finalidade proteger as ovelhas dos ataques de lobos e outras feras. O pastor, ele afugentava os inimigos das ovelhas, os predadores das ovelhas, com essa arma tão importante. E o cajado era uma vara de aproximadamente 3 metros de comprimento, na sua ponta retorcida, formando um gancho, que tinha como finalidade levantar as ovelhas quando elas caíam, né? E também quando
elas estavam desviando pelos caminhos. Uma vez que o penhasco é um lugar muito perigoso de se andar com as ovelhas, muitas vezes um desvio ali poderia comprometer a própria vida da ovelha. Então o pastor, quando percebia qualquer desvio, ele usava a vara para trazer a ovelha de volta, e isso dava à ovelha direção, dava à ovelha não só proteção, mas também dava à ovelha um direcionamento, um caminho para ir. Era para trazer a ovelha de volta para o caminho. E como nós sabemos, a ovelha se sentia segura porque ela então sentia amparada pelo seu pastor. Agora, como agir quando o medo surge? Primeiro, você precisa reafirmar sua posição em Cristo. Existem coisas ruins acontecendo lá fora? Claro, existem. Mas nesse momento, você precisa ter consciência do reino o qual você serve. Então, mentalmente, repasse o que Deus é para você. Não focalize a atenção no problema, nem no diabo. Muitas vezes o diabo se torna um tema central da existência de uma igreja. Mas foque em Deus. Você não precisa ter uma revelação de quantos demônios tem no inferno. Você precisa ter uma revelação de quem é o Deus que você serve, quem é o Jesus que você serve, e andar com Ele. Porque a Bíblia diz que nenhum encantamento, nenhuma praga tem poder sobre a sua vida. Seu futuro não está garantido nas mãos dos economistas, nem nas mãos dos políticos. Ele está garantido nas mãos do Senhor. Confie no seu pastor. Segunda coisa, enfrente sempre os fantasmas. A noite, como sempre, nos lembra trevas, nos lembra o desconhecido, porque a escuridão nos dá essa coisa do desconhecido, a incapacidade de enxergar com clareza. E aí é nesse momento que os nossos olhos passam a ver formas, vultos, barulhos, que existe apenas na nossa imaginação, mas tem poder incrível de criar os piores inimigos para as nossas vidas. Criam cenas aterradoras. Então, não fique imaginando a feiura do fantasma. Enfrente-o e não se acovarde. Não se intimide, porque para expulsar fantasmas basta acender a luz. E a luz aqui é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Então, quando você expõe os seus pensamentos, os seus medos, a realidade da palavra de Deus, ela é confrontada e o medo é diminuído. Terceiro, comece a louvar a Deus. Já ouviu falar aquela frase, quem canta os males espanta? Pois é, o louvor, ele liberta você da opressão do medo. Quando louva ao Senhor, as preocupações vão embora, o louvor afugenta a frustração, diminui a tensão, a depressão. O louvor espanta a escuridão, porque ela acende a luz de Deus. Não é? O louvor, ele muda a atmosfera de sua vida, muda a atmosfera da sua igreja, muda a atmosfera de sua casa. Uma palavra de louvor, um coro, um hino, um cantado, pode fazer com que a vida se torne um lugar muito mais leve e pode trazer de volta a vida ao culto, à igreja, à profissão, pode fazer você sorrir de novo. Bom, confie em Deus como ovelha, deposite sua vida nas mãos desse sumo pastor e você vai sentir amparado e seguro. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e compartilhe essa lição com sua célula, no seu local de trabalho. E se porventura Deus falou ao seu coração, não esqueça 3 coisas. Primeiro, você celebre. Segundo, obedeça. E terceiro, compartilhe. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.